Naamã era poderoso, mas estava apodrecendo por dentro. Você pode estar no culto e ainda assim estar leproso espiritualmente. Nem todo pecado aparece, mas todo pecado destrói. Você quer cura ou quer manter o orgulho? A lepra que ninguém vê, mas que mata lentamente. Há lepras que deformam a pele, e há lepras que deformam a alma. Nos dias atuais, muitos caminham com roupas limpas, cargos altos, status social e aparência religiosa, mas por dentro estão consumidos por uma lepra silenciosa chamada pecado. A história de Naamã, comandante do exército da Síria, não é apenas um relato histórico. É um espelho espiritual dos nossos dias. Naamã tinha autoridade, reconhecimento, vitórias, honra diante dos homens, mas também tinha algo que ninguém podia curar. Porém leproso. Segundo Reis 5:1. Essa pequena frase carrega um peso eterno. Naamã, um grande homem, aos olhos dos homens. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Segundo os Reis 5:1. A Bíblia começa exaltando Naamã, e isso não é por acaso. Ele era um estrategista militar, um líder respeitado, um símbolo de poder, um herói nacional. Aos olhos da sociedade, Naamã era tudo o que muitos desejam ser hoje. Hoje vemos líderes famosos, influencers cristãos, empreendedores de sucesso, pessoas admiradas até dentro da igreja. Mas o texto não termina aí. Porém leproso. Esse porém muda tudo. A lepra como símbolo do pecado oculto. Na Bíblia, a lepra representa pecado não tratado, impureza espiritual, separação, contaminação progressiva. A lepra começa pequena, quase imperceptível. Assim também é o pecado, um pensamento tolerado, um hábito escondido, uma concessão silenciosa, uma desobediência racionalizada. Naamã escondia sua lepra sob armaduras, roupas de comandante, títulos, medalhas, mas Deus via. O pecado não respeita posição, cargo ou sucesso. Naamã era comandante, mas não era imune. Hoje, pastores podem ter lepra espiritual, líderes podem estar contaminados, membros ativos podem estar mortos por dentro. O pecado não pede permissão. Ele entra, cresce e destrói. A lepra isolava o homem, tirava sua dignidade, o tornava impuro, o afastava da comunhão. Assim também o pecado faz hoje. A menina cativa, Deus usa quem ninguém valoriza. E uma menina pequena disse à sua senhora. Segundo Reis 5, 2-3. Quem trouxe a chave da cura de Naamã não foi o rei, não foi o exército, não foi um sacerdote famoso, foi uma menina cativa. Deus frequentemente usa pessoas feridas, pessoas esquecidas, pessoas improváveis, para trazer cura aos grandes. Aquela menina estava longe de casa, era prisioneira, não tinha status, mas tinha revelação. Se o meu senhor estivesse diante do profeta, quando o orgulho tenta comprar a cura, Naamã vai até Israel levando ouro, prata, roupas finas. Ele acreditava que milagre se compra, cura se negocia. Esse é o erro de muitos hoje. Tentam compensar pecado com oferta, tentam comprar perdão com obras, tentam impressionar Deus com aparência, mas Deus não negocia cura espiritual. Eliseu não sai à porta, o choque do ego. Então Eliseu mandou-lhe um mensageiro. Segundo Reis 5:10. Naamã esperava honra, reconhecimento, cerimônia, mas recebeu uma ordem simples. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Isso feriu o ego de Naamã. O Jordão, lugar de humilhação e obediência. O Jordão não era limpo, não era bonito, não era nobre, era turvo, simples, comum. Deus escolheu o Jordão porque Deus cura no lugar da humilhação, os 7 mergulhos, processo, não mágica. Por que 7? Na Bíblia, 7 fala de plenitude, totalidade, processo completo. Naamã precisava descer, submergir, repetir, perseverar. Muitos querem cura no primeiro mergulho, mas Deus trabalha no processo. A cura acontece quando a obediência vence o orgulho. No 7º mergulho, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Segundo Reis 5:14.
Não foi só cura física, foi restauração espiritual. Ele voltou diferente, humilde, grato, convertido, a lepra dos dias atuais. Hoje a lepra se chama pecado secreto, vida dupla, religiosidade sem arrependimento, orgulho espiritual. Mas o mesmo Deus que curou Naamã ainda cura hoje. Deus ainda cura, mas do jeito dele. A pergunta não é: Deus pode curar? A pergunta é: você está disposto a obedecer? A lepra espiritual da Igreja moderna e os 7 mergulhos da restauração. A lepra que se esconde dentro da religiosidade. Nos dias de Naamã, a lepra era visível. Nos nossos dias, ela é disfarçada. Hoje a lepra canta louvores, frequenta cultos, posta versículos, usa linguagem cristã, mas vive longe da obediência verdadeira. Jesus já havia alertado: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Naamã tinha honra exterior, mas precisava de cura interior. A lepra do orgulho espiritual. Naamã quase perdeu o milagre por causa do orgulho. Porventura não são Abana e Farpar melhores do que todas as águas de Israel? Segundo Reis 5:12. Ele julgou o método de Deus. Hoje muitos dizem: esse caminho é simples demais. Isso não faz sentido. Deus não faria assim, mas fé verdadeira obedece mesmo sem entender. O primeiro mergulho: arrependimento verdadeiro. O primeiro mergulho nunca é confortável. Arrependimento não é remorso, culpa momentânea, medo de consequência. Arrependimento é mudança de mente, confissão, quebra de orgulho. O sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Salmos 51:17. Sem arrependimento não há processo de cura. O segundo mergulho: confissão e verdade. Naamã precisou descer novamente. Confissão exige verdade, exige exposição, exige humildade. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Tiago 5:16. A lepra perde força quando é trazida à luz. O terceiro mergulho: abandono do pecado. Não basta reconhecer, é preciso abandonar. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28:13. Naamã não mergulhou simbolicamente. Ele mergulhou completamente. Hoje, muitos querem metade da cura sem abandonar metade do pecado. O quarto mergulho: obediência sem negociação. Naamã queria escolher o rio. Deus escolheu o Jordão. Obediência parcial é desobediência total. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14:15. A cura só acontece no lugar da obediência. O quinto mergulho: perseverança no processo. Até o quinto mergulho, a lepra ainda estava lá. Imagine. O cheiro, a aparência, a frustração. Muitos desistem porque não veem resultado imediato. Mas Deus trabalha no invisível antes de manifestar no visível. O sexto mergulho: fé mesmo sem sinais. Nenhum sinal é mencionado até o sétimo mergulho. Fé verdadeira continua mesmo quando nada muda externamente. Andamos por fé, não por vista. Segundo os Coríntios 5:7. O sétimo mergulho: restauração completa. No sétimo, a pele foi restaurada. A identidade foi renovada. A alma foi alcançada, como a carne de uma criança. Isso fala de novo começo, pureza, inocência, recomeço espiritual. O milagre não termina na cura, mas na conversão. Naamã não voltou apenas curado, ele voltou transformado. Agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Segunda Reis 5:15. A maior cura não foi da pele, foi da alma. A lepra de Geazi, quando o pecado volta disfarçado. Logo após o milagre, entra Geazi. Ele representa ganância, hipocrisia, interesse próprio. Resultado: a lepra sai de Naamã e entra em Geazi. Deus não tolera o pecado travestido de espiritualidade. A mensagem profética para a igreja dos últimos dias: Deus está dizendo: desce, mergulha, obedece. Não é sobre aparência, é sobre transformação. Ainda há Jordão para quem quer cura. O Jordão ainda corre. A pergunta é: você vai descer? Naamã como figura profética dos gentios. Naamã não era israelita, ele era sírio.
Ele era estrangeiro. E isso não é detalhe histórico, é profecia viva. Desde o Antigo Testamento, Deus já anunciava. A salvação não ficaria restrita a Israel. Naamã representa os que estavam fora da aliança, os que não tinham promessa, os que não pertenciam ao povo escolhido. E ainda assim, Deus os chamou para a cura, porque Deus amou o mundo. João 3,16. Jesus confirma Naamã como sinal profético. O próprio Jesus cita Naamã. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Lucas 4,27. Isso causou fúria nos religiosos. Por quê? Porque Jesus estava dizendo: Deus cura quem obedece, não quem apenas pertence. A lepra e o pecado original. Na Bíblia, a lepra aponta para contaminação total, incapacidade humana de autocura, separação espiritual. Assim como o pecado começa pequeno, se espalha, mata lentamente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Naamã não podia se curar, assim como nós não podemos nos salvar sozinhos. O Jordão e o sangue, símbolos que se conectam. O Jordão aparece repetidamente na história bíblica. Josué atravessa. Elias e Eliseu operam milagres. Jesus é batizado. O Jordão aponta para morte do velho homem, início de uma nova vida. Quando Naamã desce, ele morre para o orgulho. Ele morre para a autojustiça. Ele morre para o controle. Isso aponta para a cruz. Os 7 mergulhos e a obra completa de Cristo. O número 7 fala de plenitude. Obra completa. Nada faltando. Na cruz, está consumado. João 19,30. Naamã não precisava de 8 mergulhos, nem 6. Assim como nada pode ser acrescentado ao sacrifício de Cristo. A descida precede a exaltação. Naamã teve que descer ao Jordão, descer do cavalo, descer do título, descer do ego. Jesus fez o mesmo. Esvaziou-se a si mesmo. Filipenses 2:7. Não há exaltação sem descida. Não há cura sem humilhação. Não há glória sem cruz. A carne como de uma criança. Novo nascimento. Sua carne se tornou como a carne de uma criança. Isso não é apenas cura, é novo nascimento. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. João 3:7. Naamã saiu, limpo, restaurado, renovado, transformado. A verdadeira conversão gera mudança pública. Naamã volta e declara: agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Conversão verdadeira. Reconhece o Deus verdadeiro. Rompe com ídolos. Assume publicamente a fé. Hoje muitos querem milagre sem compromisso. Cura sem transformação. Bênção sem senhorio. Naamã não. A lepra moderna. Quando o milagre não gera santidade. Aqui entra Gease novamente como alerta profético. Gease viu milagre, poder, glória, mas escolheu ganância, mentira, aparência. Resultado: a lepra de Naamã se pegará a ti. Isso ensina. Milagre não substitui caráter. Unção não substitui santidade. Dom não substitui obediência. A mensagem urgente para os dias atuais. Vivemos dias onde muitos querem plataformas, poucos querem o Jordão, muitos querem aplausos, poucos querem quebrantamento. Deus está chamando para descer, para obedecer, para mergulhar, para ser curado. Ainda existe cura para a lepra da alma. Enquanto houver arrependimento, obediência, fé, haverá cura. Como identificar a lepra espiritual nos dias atuais? A lepra espiritual raramente aparece de forma escandalosa no início. Ela começa sutil, silenciosa, disfarçada. Alguns sinais claros da lepra da alma: perda do temor de Deus. Vida dupla, uma no culto, outra fora dele. Pecado constante sem arrependimento. Justificativas para desobediência. Frieza espiritual. Orgulho religioso, resistência à correção. Naamã não sentia dor no início, mas a lepra estava lá. Hoje muitos não sentem mais dor espiritual, e isso é o sinal mais grave. Quando a consciência cauteriza, a lepra avança. Paulo alerta: tendo cauterizada a sua própria consciência.
1 Timóteo 4:2. A lepra avança quando o pecado já não constrange, a palavra já não confronta, a oração já não flui, o Espírito Santo é ignorado. Naamã só buscou cura quando não deu mais para esconder. Deus, em sua misericórdia, permite crises para revelar lepras ocultas. O erro fatal: tentar adaptar Deus à própria vontade. Naamã quase perdeu o milagre porque queria escolher o rio, escolher o método, escolher o tempo. Hoje vemos o mesmo: evangelho sem cruz, graça sem arrependimento, amor sem santidade. Mas Deus não se adapta ao homem. É o homem que precisa se render a Deus. O Jordão moderno, onde Deus trata o coração. Hoje o Jordão pode ser um pedido de perdão, um abandono de relacionamento errado, uma restituição, uma confissão, uma renúncia pública, um recomeço humilde. Não é confortável, não é bonito, mas é necessário. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4:10. Porque muitos param no terceiro ou quarto mergulho. Alguns descem, reconhecem o pecado, choraram, se emocionaram, mas param no meio do processo. Por quê? Falta perseverança, orgulho ferido, pressão social, medo de mudança. Naamã só foi curado porque não saiu do Jordão antes da hora. O perigo de voltar ao cavalo antes do sétimo mergulho. O cavalo representa controle, status, autossuficiência. Enquanto Naamã estava no cavalo, nada acontecia. A cura veio quando ele desceu. Hoje muitos querem cura sem descer, milagre sem quebrar, transformação sem renúncia. Mas Deus não cura quem insiste em permanecer no cavalo do ego. O papel da liderança espiritual no processo de cura. Eliseu não negociou, não adaptou, não flexibilizou. Ele entregou a palavra e permaneceu firme. Líderes que adoçam demais, evitam confronto, temem perder pessoas, acabam impedindo processos de cura. Amor verdadeiro confronta. Graça verdadeira transforma. Quando a cura se torna testemunho. Depois da cura, Naamã volta, confessa, reconhece o Deus verdadeiro. Cura verdadeira produz testemunho, produz mudança visível, produz compromisso. Quem foi realmente curado não consegue ficar calado. Um chamado à igreja. Desce ao Jordão novamente. Este não é um livro apenas para leitura. É um chamado para pastores, líderes, obreiros, jovens, famílias. Deus está dizendo: desce, mergulha, obedece. Ainda há esperança para quem reconhece a lepra. Naamã foi curado porque reconheceu, obedeceu, perseverou. Não importa o tamanho da lepra, o tempo do pecado, a profundidade da queda. O Jordão ainda corre. Deus ainda está no negócio da cura. Enquanto houver palavra, obediência, arrependimento, haverá restauração. Quando Deus termina a obra, nada fica faltando. Naamã entrou na história como um grande homem, um comandante honrado, um vencedor de batalhas, mas também como um homem leproso. Ele saiu, curado, transformado, convertido, alinhado com o Deus verdadeiro. Isso nos ensina que Deus não quer apenas curar o exterior, Ele quer restaurar o interior. A lepra dos dias atuais não está apenas na pele, está na mente, no coração, nas escolhas, na falta de arrependimento. Mas o mesmo Deus que curou Naamã ainda cura hoje. Você está disposto a descer do cavalo? Talvez você tenha título, tenha ministério, tenha reputação, tenha conhecimento bíblico, mas ainda carrega uma lepra escondida. Deus não pede explicações, Deus pede obediência. O Jordão ainda corre. A pergunta é: você vai descer? Ore comigo agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, reconhecemos que muitas vezes escondemos nossas lepras espirituais. Hoje descemos do cavalo do orgulho. Entramos no Jordão da obediência. Lava-nos completamente. Restaura-nos como crianças. Que toda lepra do pecado seja removida pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Desça hoje mesmo. O Jordão está esperando por você. Se esta mensagem falou com você, compartilhe este vídeo antes que alguém morra espiritualmente. Não pare no terceiro mergulho. Persevere até a cura completa.
Inscreva-se em nosso canal, deixe um like e ative o sininho das notificações para receber vídeos como este.